Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza. Vamos estudar hoje a nossa 13ª lição da nossa revista de jovens desse terceiro trimestre de 2023, que tem como título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Nós estamos fechando esse nosso trimestre, essa nossa 13ª lição está para o dia 24 de setembro, e estamos fechando, né? Nós trazemos antecipadamente aqui resumo das nossas lições, uma reflexão a respeito do conteúdo das nossas lições, tanto de adulto quanto de jovem, como da nossa revista da editora Betel também. Nesse trimestre, nós estudamos as cartas pastorais. O título da nossa revista: Sejam Firmes, um ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Lembrando que Paulo escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Destas, 3 são consideradas pastorais, que é a 1ª e 2ª Timóteo, e também Tito, a carta escrita a Tito. Tito foi um dos fiéis, também assim como Timóteo, cooperador de Paulo, e foi designado por Paulo para pastorear a igreja de Creta, aí na ilha, a ilha ali, cretense. Assim como Timóteo foi enviado para pastorear a igreja de Éfeso, Tito foi enviado para pastorear a igreja de Creta. E Paulo, na ocasião, ele escreveu ali a sua primeira epístola a Timóteo, ele também escreveu essa direcionada para Tito. Como é carta pastorais, são doutrinas, né? Doutrinas de como o pastor daquela igreja, no caso Tito, como ele deveria conduzir os trabalhos, o que ele deveria observar, colocar em prática no pastoreio da igreja cretense. O texto principal da nossa lição está em Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Resumo da nossa lição: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Assim como está na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo instruindo Timóteo ali a ensinar a sã doutrina, refutar os ensinos heréticos, as distorções. Ele também, da mesma forma, escreve a Tito, e Tito também pregasse a sã doutrina e refutasse, né, os ensinos heréticos daqueles judeus convertidos, muitas vezes judeus convertidos ao cristianismo, que queriam exigir que os irmãos cretenses, os cristãos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, que eles deveriam também observar o legalismo da lei. E, por ocasião dessa situação que estava ocorrendo, nós vamos lá em Atos, capítulo 15, onde aconteceu aquele concílio para decidir o que deveria ser feito a partir da conversão dos gentios ao cristianismo, se eles deveriam observar a lei mosaica ou não, né? Então, nós vamos lá em Atos, capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém, onde foi decidido que, se é pela graça, logo não são pelas obras. A salvação não é mérito humano, então não é a partir daquilo que eu tenho que fazer, se eu tenho que me circuncidar, se eu tenho que observar as leis mosaicas. Não, se é graça,
preço foi pago. Obviamente que eu preciso observar, ter uma vida santificada, mas a salvação não é mais através de obras, ou nunca foi através de obras, né? A salvação só vem através da fé em Cristo, da conversão, né? Da conversão do pecador a Jesus Cristo, aceitar o Senhor como seu Salvador e viver uma vida de santificação. Não era necessário mais seguir o legalismo da lei mosaica como os judeus observavam, né? Hoje o objetivo da nossa lição é mostrar qual era a missão de Tito em Creta, compreender a missão de Tito, as exortações gerais de Paulo na carta de Tito. Qual é o propósito de Paulo a escrever esta carta? Primeiro, pôr em ordem, que Tito deveria pôr em ordem o que Paulo deixara inacabado ali na igreja de Creta, inclusive a instituição de presbítero, que não tinha, ao contrário de Éfeso, já tinha presbítero, em Creta não. Tito deveria trabalhar neste sentido, né? Ajudar as igrejas a crescer na fé, no conhecimento da verdade e em santidade, silenciar os falsos ensinadores, ou seja, Tito deveria pregar sã doutrina, logo refutar os falsos ensinos, e vir até Paulo uma vez que foi substituído por Artenas por Tíquico, né? Então, algumas das observações que Tito deveria colocar em prática ali na igreja de Creta. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Está escrito assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós observamos aqui que, assim como em 1 Timóteo, aqui está algumas observações que aquele que é candidato, que tem aspiração ao pastoreio, ele deve observar. Obviamente que todo cristão deve ter um caráter, uma moral ilibada, né? O cristão deve viver uma vida segundo o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Como Jesus diz, não vos conformeis, ou está na palavra, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da palavra de Deus. Então, o cristão, ele vai na contramão do mundo. Então, está aqui umas observações que o cristão deve ter, ainda mais aqueles que têm aspiração ao pastoreio. Então, Tito tinha a responsabilidade de escolher, preparar alguém, homens, pessoas para
o ministério, para o presbitério, para pastorear as igrejas ali estabelecidas na ilha de Creta, né? Então, a carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambos foram escritos por Paulo durante a viagem missionária que fez depois do seu primeiro aprisionamento em Roma, ali entre 63 e 65 depois de Cristo. A gente viu nas nossas lições anteriores que Paulo ficou ali aproximadamente 5 anos presos, entre os 3 anos que ele passou ali em Jerusalém e os 2 anos que ele foi para Roma e ficou ali numa prisão domiciliar. Paulo podia receber visitas, não era como foi na sua segunda prisão, onde ele escreveu a última carta, a segunda carta de Timóteo, que a gente viu na nossa lição anterior, onde Paulo estava preso, acorrentado, solitário, na prisão, aguardando a data, o dia do seu martírio. E ele escreve a Timóteo sua última carta, seu último livro, e em vida, né? Então, o último livro que o apóstolo Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Na ocasião que ele escreveu Tito, ele também escreveu a primeira carta a Timóteo, depois que ele havia sido solto na sua primeira prisão. A carreira de Paulo foi interrompida novamente por sua nova prisão e o seu reenvio a Roma e posteriormente o seu martírio. O apóstolo Paulo foi morto pelo ímpio imperador Nero, né? Nero havia colocado fogo em Roma, acusado os cristãos em 64, acusado os cristãos, e Paulo foi colocado ali como das cabeças pensantes, um dos líderes que tomado a direção ali do incêndio em Roma. Obviamente, Nero e a sua cúpula, por ódio dos cristãos, uma perseguição implacável contra os cristãos, acusou os cristãos por aquilo que ele tinha feito, e os nossos irmãos foram, muitos deles, queimados vivos, presos em estacas, atado fogo neles, e o horror tomou conta da cidade de Roma. Nossos irmãos sendo martirizados pelo amor do Evangelho. E observamos hoje, por tão pouca coisa, abandonamos a nossa fé. Fala-se que não quer mais, que ser cristão não é assim. Ser cristão hoje é uma nova maneira de ser cristão, pode viver de qualquer maneira. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Ser cristão é ser imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo é ser o exemplo de Cristo. Jesus foi rejeitado pelo mundo, porque Jesus não é deste mundo, assim como nós não somos, como ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus não era deste mundo, por isso o mundo não aceitou, sacrificou. Nós também não somos desse mundo. Logo, quem é de Cristo é inimigo do mundo, entende? Então não tem como associar. Então nossos irmãos pagaram com a vida porque não se alinharam com o mundo. O mundo odeia aqueles que não são deles. Nós não somos deste mundo. Então o apóstolo Paulo foi novamente preso e depois foi martirizado. Ele escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha cretense, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres, os falsos ensinadores, e ensinar os crentes cretenses, sobre o modelo ideal de um viver cristão. Nosso primeiro tópico da lição, Tito, Creta e os cretenses. A exemplo de Timóteo, Tito também era jovem, né? Tito também era jovem, provavelmente tinha um pouco mais de idade do que Timóteo. E aos Gálatas, na carta aos Gálatas,
o apóstolo Paulo nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador bem antes de Timóteo. Em Gálatas, capítulo 2, versículos do 1º ao 5º, Paulo descreve uma viagem que fez a Jerusalém para tratar do conflito que tinha entre os judeus convertidos ao cristianismo, principalmente por causa da circuncisão. Tito estava nessa viagem também, provavelmente a mesma narrada por Lucas ali em Atos, capítulo 5, onde ficou conhecido ali como Concílio de Jerusalém. Os irmãos se reuniram, a liderança da igreja em Jerusalém se reuniram. Paulo, um apóstolo enviado aos gentios, foi também neste concílio. Tito foi com Paulo. Tito não era circuncidado, a exemplo de Timóteo. Na verdade, Timóteo era circuncidado. Timóteo sua mãe era judia, mas seu pai era um gentio. Para evitar contratempos, Timóteo foi circuncidado, mas Tito não. Tito não foi circuncidado. Então, Tito foi juntamente com Paulo nesse concílio, está lá em Atos capítulo 15, onde ficou decidido que os irmãos, os cristãos, os gentios, não era necessário circuncidar. Obviamente que eles deveriam observar, manter uma vida santificada, mas não precisava observar os costumes do judaísmo, pois o Espírito Santo havia, assim como tinha caído ou batizado os judeus, os cristãos judeus convertidos, também os gentios tinham sido alcançados pelo Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo batizou, não tem por que exigir que os cristãos gentios viessem se circuncidar. Então, nós observamos isto bem claro lá em Atos capítulo 15. Tito não era judeu, mas grego. Gálatas capítulo 2, versículo 3. A tradição, alguns vão pontuar que talvez Tito fosse irmão até de Lucas, A tradição, algumas informações extra-bíblicas, obviamente, não está na Bíblia, vai pontuar que talvez esse Tito tenha sido irmão de Lucas, mas não está na Bíblia, são só suposições, Tito era mais incisivo do que Timóteo, sempre estava pronto para grandes desafios. Timóteo, como nós estudamos na nossa lição anterior era muito mais tímido do que Tito. Tito tinha muito mais entusiasmo, tinha muito mais, não sei se disposição, mas estava sempre pronto a agir. Timóteo era aquele jovem mais tímido, mais observador, pensava 10 vezes antes de tomar uma decisão, e Paulo foi bem enérgico em certas situações a respeito do comportamento de Timóteo, que ele cuidasse dessa área dele, porque por causa da timidez dele, da idade, da menor idade, de ser jovem, ele iria enfrentar muitas oposições durante o seu ministério. Por isso, Paulo escreveu tanto a sua primeira quanto a segunda epístola a Timóteo, também observando essa questão, que Timóteo pregasse a sã doutrina, que ele procurasse se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não se envergonhasse, que se esmerasse, que se dedicasse. Então, Paulo vai discorrer sobre várias situações que Timóteo enfrentava na igreja e que Tito também enfrentaria, Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo que aquele que se alista, ninguém que é chamado, se embaraça. Ninguém que se alista para o exército do céu se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou.
Então, por causa da timidez de Timóteo, ele precisava ser mais incisivo na questão das observações de que um pastor precisava ter. Tito também precisava das mesmas observações, mas Tito tinha a sua maneira de ser, ele era muito mais entusiasmado, mais diligente, proativo para atender às necessidades, né? A ilha de Creta estava localizada no sudoeste da Grécia, era uma ilha no território da Grécia, e a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. No primeiro século, ela possuía ali mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos, como o porto de Fenice, que é citado ali em Atos, capítulo 27, versículo 12. Paulo esteve nessa ilha durante sua conturbada viagem a Roma, por ocasião do seu primeiro aprisionamento. O navio que levava Paulo atracou num porto chamado Bons Portos, e ali ficou por algum tempo ali na ilha cretense, Atos capítulo 27, versículo 8 e 9. E atualmente Creta tem mais de 600 mil habitantes, né? Possui vários pontos turísticos ali na Grécia. Os cretenses, um povo de péssima fama, era um povo de péssimo comportamento. A ilha era um lugar de confusão cultural e religiosa, violência, banditismo e imoralidade. Os cretenses eram mentirosos, preguiçosos e glutões. Paulo denuncia isso na carta a Tito, uma referência ao filósofo cretense Epimênides, o conhecido filósofo cretense ali do século 6 a.C. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, essas eram as características de um povo, do povo ali daquela ilha cretense. E Tito foi designado por Paulo para pastorear aquela igreja, ser o líder ali naquela igreja, naquela região, e estabelecer presbíteros, consagrar presbíteros para aquelas igrejas que ia se formando ali na ilha cretense. Haja vista que possuía mais de 100 cidades, comunidades ali naquela ilha, né? Mesmo o evangelho havia chegado naquela região toda. Paulo, nas suas viagens missionárias, onde Paulo chegava, ele implantava igrejas, seguia a viagem, Paulo deixava alguém ali pastoreando, seguia a viagem, e na sua segunda, terceira viagem missionária, ele passava por essas cidades para acompanhar. Quando ele não podia, ele escrevia cartas para o pastor daquela igreja. O evangelho havia chegado àquela ilha. No dia de Pentecoste, havia judeus cretenses em Jerusalém. Depois de solto da sua primeira viagem a Roma, Atos capítulo 28, a sua primeira prisão em Roma, Paulo viajou para Creta, levando Tito. Trabalhou ali por algum tempo e deixou seu fiel cooperador para dar continuidade à obra ali naquela ilha. E Paulo seguiu em viagem, né? Provavelmente Paulo escreveu a Tito na mesma ocasião em que escreveu o primeiro Timóteo, nós já pontuamos. Paulo enviou Tito para trabalhar com as igrejas na ilha de Creta, e esta carta reflete os problemas particulares que Tito iria enfrentar naquela igreja, naquela ilha. Em Efésios já existiam presbíteros. Timóteo foi enviado por lá como representante de Paulo, mas em Creta não existia presbíteros ainda. Então, a responsabilidade de Tito também envolvia a questão do ordenamento de presbíteros. A missão de Tito, nosso segundo tópico da nossa lição, estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais de cidade em cidade,
que o evangelho havia se espalhado pela ilha, né? Em Éfeso já havia um presbítero estabelecido, o que não excluía a responsabilidade de Timóteo também em ordenar novos presbíteros para o crescimento da obra ali na igreja, na cidade de Éfeso. Já em Creta, embora Paulo tivesse trabalhado por algum tempo para pôr as coisas em ordem, em boa ordem, havia a necessidade de exercer a disciplina eclesiástica, de estabelecer presbítero em cada igreja para prosseguir na missão de ensinar. É sempre bom a gente falar, meus irmãos. Isso aqui é doutrina. 1ª, 2ª, Timóteo e Tito são cartas pastorais. É isso mesmo, é como deve o pastor, o membro, o cristão, se portar, a maneira dele agir, dele, entende? Dele, a sua vivência cristã. Ele tem que ser exemplo em tudo, não é só o pastor, o líder, a liderança que tem que ser exemplo. Obviamente que tem que ser exemplo sim, mais dado, mais cobrado. Mas essa é uma responsabilidade de todo cristão, né? Não é porque é só o pastor que tem que estar atento a isso, não. É responsabilidade de todo o cristão, né? Ser exemplo para os demais, né? Então, em Creta, Paulo teve o trabalho, trabalhou ali por algum tempo, mas não deixou as coisas estabelecidas, né? Então, Tito precisava dar continuidade ao trabalho ali na igreja de Creta. A correção também dos falsos doutores, assim como em Éfeso, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? A questão de Timóteo ensinar a sã doutrina e refutar os ensinos errados. Em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja também. Paulo chama de desordenados faladores, vãos e enganadores, e aponta principalmente para os da circuncisão, ou seja, os próprios judeus convertidos ao cristianismo, que queriam, exigiam que os cristãos gentios, os gentios convertidos ao cristianismo, que também deveriam se circuncidar. Por causa disso, ocorreu aquele concílio ali em Jerusalém para ficar decidido isso. Está em Atos capítulo 15. Os judeus que insistiam para que os salvos gentios precisassem cumprir as regras e os ritos judaicos. Está em Tito, capítulo 1, versículo 10. Paulo fala novamente das sorrateiras ações desses falsos mestres, que transtornava casas inteiras, o que denota o mesmo problema que Timóteo estava enfrentando ali em Éfeso. Nós vimos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. É provável que tais mestres estivessem explorando a imprudência de mulheres, enganando assim como o diabo fez com Eva no Éden, né? Então as mulheres eram mais suscetíveis a serem enganadas e Tito precisava ser enérgico nesse sentido também, ensinar a sã doutrina e refutar esses falsos mestres. O trato com esses ardilosos e falsos mestres deveria ser firme, né? Tito deveria ser firme, deveria ser diligente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero que fosse estabelecido ali precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual a fim de que fosse poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tendo o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, estuda. Se dedique, esmere-se, porque volta e meia levantava esses falsos ensinadores. Mais na frente nós vemos isso nas cartas escritas por Paulo, por João, a questão dos gnósticos, né, dos falsos ensinadores, das falsas doutrinas que negavam até a deidade de Cristo. Nós vemos João escrevendo o Evangelho, dizendo lá no princípio, João primeiro, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João mostrando que Jesus era o Filho de Deus, a divindade de Cristo. Então, nessas igrejas, nesse período, existia também falsos
ensinadores. Alguns que saíam de dentro, deturpando o ensino, e outros que vinham de fora, se infiltravam e iam ensinando doutrinas heréticas. O pastor, ele tem que ter esta visão, esta responsabilidade de ensinar a sã doutrina, proteger a igreja desses falsos ensinadores e refutar também estes ensinos, né? A má influência que influenciava a igreja. A correção a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. As igrejas em Creta deveriam receber semelhante ensino. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos. Isso precisava ser corrigido, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo deu a Timóteo um conjunto similar de instruções, nós vimos nas nossas lições anteriores, para que a igreja de Éfeso também observasse, né? A maior parte das qualificações que envolve o caráter e não o conhecimento e habilidade, o modo de vida e os relacionamentos de uma pessoa permite que seu caráter seja visto. Então, observações que aquele candidato ao pastoreio, a liderança, precisava ter: marido de uma só mulher, honesto, não maldizente, hospitaleiro. Então, ele precisa ser exemplo, não ser um escândalo para a igreja, mas ele precisa dar o exemplo para as demais ovelhas do Senhor. E finalizando, exortações gerais. O ensino para toda a família. O tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante ao que ele transmitiu a Timóteo. Nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Tito deveria, da mesma forma, transmitir a correta doutrina para toda a igreja, dos mais velhos aos mais jovens, né? O valor da constituição da família é, mais uma vez, enfatizado aqui por Paulo, ao tratar a nobre missão das mulheres como esposas, mães e dedicadas ao lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a mulher também tem uma grande responsabilidade no ministério do seu esposo. Por isso, Paulo vai instruir que aquele candidato ao pastoreio, que ele seja casado, porque a responsabilidade é muito grande, né? E o pastor precisa ter a sua auxiliadora ali ao seu lado, sustentando, apoiando, sendo uma coluna ali para o ministério, para a responsabilidade que é cuidar da igreja do Senhor. Então, Paulo enfatizava a questão da família como muito importante, essencial no ministério ali do pastor. As mulheres cristãs podem, obviamente, exercer atividade fora do lar, desde que não negligencie a missão mais importante dada por Deus, que é otorgada ali por Deus, né? Que é cuidar, ser uma bênção na sua família. A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. A vida cristã deve ser pautada sempre nas Escrituras. A Bíblia é nosso manual de regra, fé e prática, que jamais envelhece ou se torna ultrapassada. Paulo se dirige aos jovens, aos quais destaca a moderação. Exercer o autocontrole é fundamental para que o jovem não tome decisões precipitadas, erradas na vida, E, como está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O apóstolo Paulo também volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, porque ela tem que ser exemplo para as mais novas, as que estão chegando. Está em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. As irmãs, as mulheres mais idosas, ela tem que ser um espelho, um exemplo
para as mulheres mais novas. Assim como o pastor, como a liderança, ele precisa ser um exemplo para as ovelhas, né? Para as ovelhas. Salvação é para todos. Paulo também aborda a carta a Tito, uma das doutrinas centrais da fé cristã, que é a soteriologia, ou a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifestada, trazendo a salvação para todos os homens. Por sua graça, Deus não apenas nos salva do presente século, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar todo tipo de pecado e viver bem conosco mesmo, com o próximo e com Deus, né? Essa vida deve ser alimentada na esperança da volta de Jesus. A gente jamais deve perder esta convicção, que prometeu buscar sua igreja, um povo especial, zeloso de boas obras, né? Não basta receber a salvação, é preciso viver de acordo com a vocação celestial. E não vos conformeis com este mundo. Amém? Então, essa é a nossa carta a Tito, instruções pastorais de como Tito deveria conduzir a igreja ali em Creta, ser o líder ali daquela região, instituir presbíteros, pastores, para aquelas demais igrejas que ia se formando ali na ilha cretense, já visto que tinha muitas comunidades, cidades ali naquele tempo, naquele período, e Tito, como pastor, como o líder daquela região ali, ele precisava observar todos esses detalhes. Amém? Que este tenha sido um semestre abençoado na sua vida e que Deus tenha trabalhado poderosamente na sua vida, no seu ministério, e até o próximo semestre, a nossa lição do próximo trimestre. Amém? Deus abençoe.